o país da Europa onde a procura por bunkers antibombas cresceu 90%. Poderia ser uma manchete dos anos 30 ou 40, mas é de dezembro de 2024 mesmo. Nesse caso, o país em questão é a Espanha, onde cidadãos preocupados com a possibilidade de uma nova guerra mundial começam a procurar abrigos subterrâneos para se proteger de possíveis ataques. E o próprio governo está preparando um guia com conselhos para a população sobre o que fazer em caso de guerra. Mas a Espanha não está sozinha. Esse é só mais um dos vários alertas feitos por autoridades europeias de diferentes países sobre a necessidade de o continente se preparar para um possível conflito envolvendo vários territórios. Uma preocupação que aumentou ainda mais depois da escalada da guerra na Ucrânia nas últimas semanas. Tem até quem defenda que a Terceira Guerra Mundial, na verdade, já começou. Líderes europeus e de todo o Ocidente têm feito alerta sobre a necessidade de se preparar para um conflito de dimensões maiores desde o início da guerra na Ucrânia. Mas a urgência parece ter aumentado recentemente. Para começar, durante a cúpula do G20 no Brasil em novembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que ia permitir que a Ucrânia atacasse o território russo com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. Pouco depois, as forças ucranianas já lançaram os primeiros ataques com os mísseis americanos. E a resposta da Rússia veio rápido. Depois dos anúncios feitos por Biden, Vladimir Putin logo aprovou uma série de mudanças nos critérios russos para o uso de armas nucleares. Uma das mais importantes é que antes, o uso de armas nucleares só era permitido em situações de ameaça à existência do Estado. Agora, a Rússia se reserva o direito de usar armas nucleares no caso de uma ameaça à sua soberania ou à sua integridade territorial. A pesquisadora Nicole Grajewski, do think tank Fundo Carnage para a Paz Internacional, diz que a falta de clareza sobre o que isso significa é proposital. Para ela, isso é parte de um padrão comum entre potências nucleares, de criar uma ambiguidade em torno das condições em que as armas podem ser usadas. Depois do anúncio da mudança dos critérios, a Rússia ainda atacou a Ucrânia usando um novo tipo de míssil. A maioria dos observadores concorda que o ataque foi planejado para enviar um aviso que a Rússia poderia, se quisesse, usar esse novo míssil para lançar uma arma nuclear. E tudo isso aconteceu na mesma semana em que Putin ameaçou atacar bases militares do Reino Unido, dos Estados Unidos e de qualquer outro país que estiver fornecendo armas à Ucrânia. Depois de tudo isso, o tom dos alertas vindos de diversas partes da Europa começou a subir. O primeiro-ministro da Polônia falou que existe uma ameaça séria e real de guerra global. No Reino Unido, o vice-chefe do Estado-Maior disse numa audiência no parlamento que as forças britânicas estão prontas para lutar caso Vladimir Putin decida invadir outra nação do leste europeu. O atual embaixador da Ucrânia no Reino Unido, que é também o ex-comandante-chefe militar do país, foi além. Ele disse acreditar que a Terceira Guerra Mundial já teria começado. Segundo ele, como a Rússia vem recebendo cada vez mais ajuda de países aliados, como China, Irã e Coreia do Norte, já estaria na hora de falar sobre um conflito expandido. E durante um evento em Bruxelas, no final de novembro, um oficial da OTAN estimulou empresas na Europa a se prepararem para um cenário de guerra. Ele se mostrou preocupado com uma possível dependência europeia em relação à China e à Rússia, em áreas como fornecimento de energia, metais raros e medicamentos. Ele aconselhou as empresas da região a ajustarem as suas linhas de produção para ficarem menos vulneráveis às possíveis chantagens desses países. A visão de um oficial da OTAN é especialmente relevante nesse contexto, já que um dos princípios da aliança é que um ataque a um membro representa um ataque a todos os demais. E Putin tem justamente usado a expansão da OTAN,
O panfleto é uma versão atualizada de uma edição distribuída há 6 anos, mas agora com o dobro do tamanho. O ministro da Defesa Civil da Suécia admitiu em outubro que poderia haver uma guerra no país. Já a Finlândia publicou online suas novas orientações sobre o que chama de preparação para incidentes e crises. E aí vale lembrar que a Suécia e a Finlândia foram os últimos países que aderiram ao OTAN, especialmente porque a Finlândia tem uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros com a Rússia. Na Espanha, como a gente viu, há um aumento grande na procura por bunkers. Uma das empresas consultadas pela BBC, um refúgio de 15 metros quadrados para até 6 pessoas com um banheiro custa cerca de 60 mil euros, cerca de 380 mil reais. E por falar em Alemanha, as autoridades locais elaboram um novo levantamento de bunkers que podem servir de abrigo de emergência para civis. Mas será que há mesmo motivo para tanta preocupação? Eu fiz it's very difficult to evaluate how to put a figure, if you will, on the seriousness of the risk to measure. I would find that very difficult to do, but I think it's a very credible risk that we're living with at the moment that hangs over the current situation. Well, I think that the concerns that have been expressed by governments, by analysts, is that Russia will seek to do in other neighboring countries what it has done in Ukraine. And that would be serious for another reason, because these are NATO member states. It's not surprising that some individuals see this as a way to alleviate their anxieties. They take measures to mitigate the risks. I think that it it partly it's inspired by what has come before, the way of war experiences that these populations, these countries have been exposed to. Protelar questo da BBC diz acreditar que a volta de Donald Trump à presidência americana em 2025 pode mudar o rumo atual do conflito. É que Trump tem declarado que sua prioridade é acabar com a guerra e com o que ele chama de desperdício de recursos dos Estados Unidos, no caso com a ajuda militar à Ucrânia. O próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em novembro que, abre aspas, é certo que a guerra terminará mais cedo com as políticas da equipe que agora liderará a Casa Branca. Now Donald Trump won the election, someone who has had a difficult relationship with Ukraine, someone who has always talked about wanting to get along with Russia, to improve relations with Russia, it would seem a strange moment for Vladimir Putin to suddenly go nuclear, especially when we know that other countries, for example, like China, have reportedly sent messages to Russia saying, this would not be a good idea. Now,